Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um IFM Cast, essa iniciativa da IFM Brasil de trazer uma série de convidados para falar sobre setores do mercado da indústria nacional. Estamos já no nosso 8º episódio, o primeiro foi com o Luiz, que é o diretor da IFM, e depois 7 episódios com especialistas de mercado da IFM. E hoje, trazendo aqui um especialista responsável por dois dos grandes setores responsáveis por grandes PIBs da indústria, né? A área de mineração e a área de siderurgia. Cássio, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar, por sair lá de Minas Gerais, a terra da mineração, da siderurgia, metalurgia. E obrigado por estar aqui conosco para bater esse papo aí sobre esses dois grandes setores da economia. Opa! Olá, Rodrigo, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui falando um pouquinho desse mercado, compartilhando um pouco de histórias, né, de informações. É um prazer. Obrigado a todos aí também que estão com a gente, né, assistindo. Legal. E como eu sempre gosto de fazer, né, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é o Cássio, falasse um pouco de você, né, da sua formação, como é que você chegou até aqui na IFM, um pouquinho pra gente, por favor. Beleza. Então, a minha trajetória na mineração e na siderurgia já é longa. Eu comecei muito novo, muito cedo com a parte desde o Senai ali, no curso de básico, de formação básica ali, e isso há 20 anos atrás, né? Então, ao longo do tempo, eu fui tendo bastante experiência na parte de mineração, na parte de siderurgia. Já tem um tempo, né, que eu venho trabalhando na indústria. Esse ano que passou completou 20 anos, né, 2023, e eu sou engenheiro mecânico, técnico em mecatrônica e especialista em automação industrial. Legal. Né? E você me falou aqui, antes de começar aqui nos bastidores, está há 5 anos na IFM? Isso. Na IFM eu estou desenvolvendo o mercado de mineração e siderurgia há 5 anos. Tá. E já entrou nessa área de mineração e siderurgia já? Isso. Tá. É uma atividade que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, né? E na IFM eu estou há 5 anos. Então eu conheço praticamente as principais siderúrgicas nacionais, já estive presente, conheço ali a realidade do dia a dia. As principais minerações também, já tive desde do Pará, Minas, Bahia, Goiás. Os principais produtores já estive presente, conheço bem. Não, e o que é legal que a gente falou também, né, Cássio, é que você trabalhou diretamente dos clientes, vamos dizer assim, nas empresas de mineração. Exato. Então é legal que você conhece o processo, a aplicação, né? Então você fala a linguagem dos clientes, as dores, não é isso? Exatamente. Eu tive a oportunidade de passar por uns 5 anos e meio atuando direto com manutenção industrial em siderurgia. Uhum. Então isso no início de uma carreira, aprendendo, me trouxe uma bagagem que eu utilizo isso até hoje, né? Então, quando é melhor, assim, é gratificante conhecer o processo. É um processo, eu sou apaixonado por siderurgia, por mineração. É um processo muito transformador. Vamos falar sobre isso já do processo, tá? Uhum. Ver tudo aquilo acontecendo. E realmente, a experiência que eu tive de ter trabalhado com manutenção diretamente, hoje me ajuda a entender quais são as dores dos clientes, quais são os desafios que eles buscam hoje e trazer isso sempre para o desafio de hoje, né? Hoje, desafios eficiência energética e dentre outros. Né? Tá. E rapidamente, o seu dia a dia aqui na função, no cargo, né, na IFM, é vendas, é marketing, é produto? Como é que... Você falou que viaja o Brasil inteiro aí, né? Isso. Na IFM, hoje eu estou responsável pelo desenvolver esse mercado de mineração e siderurgia. Tá. Então, o especialista de mercado da IFM, ele é a pessoa que desenvolve o plano de negócios para levar aquele mercado de um ponto A para um ponto B, buscando crescimento ali dentro do ano. Então, ali tem toda a estratégia de marketing, de ações, de visitas, né, de desenvolvimento de soluções para fazer alcançar esses objetivos, né? E dentro do dia a dia, a rotina é visitar clientes, estar mais próximos, entender ali quais são as demandas, né? E também desenvolver os colegas internos, os vendedores internos, dar treinamento interno sobre esse mercado, sobre as soluções e buscar cada vez mais desenvolver soluções e negócio nessa área. Bacana. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui com o mercado de mineração e siderurgia, parece que é uma coisa só, mas não são dois mercados enormes e distintos. Então eu vou começar aqui primeiro fazendo uma pergunta para o Cássio sobre mineração.
Queria que você explicasse aqui para o nosso público, Cássio, o que é esse mercado de mineração. Quando a gente fala em mineração, vem à cabeça a Vale, que é a maior empresa de mineração do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Como é que é esse mercado? Como é que ele está dividido? Além da Vale, né? Você tem a parte de fabricantes de máquinas. Quiser falar um pouquinho também do processo, conta pra gente, por favor. Você já mencionou aí que tem uma parte grande da mineração que está ali em Minas Gerais, uma outra parte no norte, né? Isso, do Pará. Fala um pouquinho pra gente iniciar sobre a mineração, por gentileza. Beleza. A mineração, ela é um mercado importante para o Brasil, ela representa boa parte aí do PIB, né? Uma expressiva participação, principalmente na exportação, né? E é um processo muito interessante, porque os minerais são compósitos que foram se formando ao longo do tempo, né? Isso, cada país tem uma estrutura, cada região tem uma estrutura, e aqui no Brasil nós somos muito ricos nisso, né? A gente tem uma vasta variedade de minérios, desde sílica, né, que a gente produz depois o vidro, produz cerâmicas, desde o fosfato que vira fertilizantes, desde o minério de ferro que vai virar o aço. Então é uma diversidade muito grande, o ouro, a prata, o cobre, e tudo isso está muito presente no nosso dia a dia, né? No celular, no vidro, nessa mesa, em todas as partes da nossa casa ali, a gente diariamente encontra um mineral que é produzido no Brasil, tá? E a EFM ela atua em toda essa cadeia da mineração, né? Desde a parte da extração, onde você tem lá o processo em minas subterrâneas, em minas abertas, ali até mesmo na parte de processamento desse minério em usinas, né? Que você reduz aquela partícula na menor porção possível para poder separar o mineral que você quer, e depois concentrar na medida que você precisa para utilizar, até mesmo a parte final, que é a parte de expedição, né, que são os portos, que daqui a gente pode mandar esse minério lá para a China, né, para outros países, ou até mesmo receber, né, como o Brasil é um grande importador, por exemplo, de fertilizantes, né? E você falou dos portos, para trazer, levar esse minério de ferro das minas para os portos, você tem os vagões, aplicações com virador de vagão, as ferrovias. Isso, é muito interessante. Hoje, né, para fazer essa conexão, que as minerações é um grande desafio, que estão em locais muitos, às vezes remotos, muito isolados, para fazer essa conexão, né, da unidade de produção até o porto. Aí hoje em dia o Brasil utiliza minerodutos, né, em alguns casos, transporte terrestre em alguns casos, com caminhões rodoviários, e até mesmo a maior parte, né, o maior volume é via ferrovia, né, com as estradas, né? A gente tem uma estrada muito famosa no Brasil, que é a Vitória Minas, que pega praticamente a maior parte do minério produzido em Minas Gerais e leva para o Porto do Espírito Santo. Até mesmo no norte, né, uma das principais, que é aquela de Carajás, né, que liga as unidades da Vale do Pará e outras ali até no Porto de São Luís, que são muito grandes também. Entendi. E como você falou, né, super importante para a nossa economia, a gente exporta muita commodity, né, e como os grãos, a parte do agro, mas o minério de ferro é um dos principais commodities que exporta para a China, principalmente, e outros países, né? Isso. O Brasil ele pode se orgulhar, né, que nós somos um dos maiores produtores de minério de ferro. A gente compete diretamente no mercado aí com a Austrália, com a China, e o Brasil ele tem muita qualidade, né? O minério brasileiro, em relação ao seu principal competidor, que é a Austrália, ele é mais rico, né? Ele tem menos impurezas. Então a gente tem essas vantagens. E a concentração que a gente consegue encontrar natural é até com um percentual de ferro maior do que o da Austrália. Então a gente tem bons minerais e consegue fazer bons negócios. Então é um volume muito grande que a gente consegue. E além do minério de ferro tem outros, né? Tem a própria siderúrgica, ela puxa muitos minerais, né? Como o níquel, como o cobre, a prata. Nós temos ali o nióbio também em Araxá, né, que é um outro mineral importante. Hoje em dia se fala de terras raras, outros minerais importantes também que você pode usar em outras fabricações. Então, o Brasil a gente tem um grande potencial para desenvolver até mais, né? Se você for analisar hoje que a gente importa boa parte de fertilizantes, né, para utilizar, então nós temos a oportunidade
nos próximos anos, crescer ainda mais nesse segmento. Tá, e antes de entrar agora na siderurgia, uma última pergunta. Onde é que estão as principais mineradoras aqui no Brasil? Quais são os principais... Está espalhado, né? Acho que Minas, Norte, como é que... Certo. A mineração no Brasil, a gente pode considerar que ela é até nova, né? Tá. Se for imaginar, a gente começou ali, no geral, 100, 200 anos atrás, em maior volume de produção. Hoje, a gente tem algumas divisões. Se a gente pensar em minério de ferro, a maior concentração está dividida entre Pará, com as minas do Pará, e Minas Gerais, né? São os maiores polos. Mas tem outros minerais importantes, né? Tem ouro, cobre, que tem um valor agregado maior do que o minério de ferro, que se produz em menor quantidade, mas também que tem uma boa representatividade, principalmente em Minas Gerais. Tá. Então, o próprio nome, né, já diz Minas Gerais. Sim, é verdade. Então, a Minas Gerais é interessante por isso, porque além do minério de ferro, você tem outros minerais importantes que são produzidos. E o Brasil está investindo a cada ano em análise, mais e mais em análise, né, para poder desenvolver outros estados. Assim como um potencial Minas e Pará, tem também hoje em dia Goiás, que tem muitos estudos para mineração, e a parte da Bahia também tem muitos estudos. Lá em Santa Catarina, em Criciúma, você tem ali as minerações de carvão. Né? Então, se a gente fosse pensar nos principais, Minas Gerais, Pará e o escoamento desse minério para os portos no Espírito Santo e São Luís. Maravilha. Agora entrando aqui na siderurgia. Primeiro, siderurgia, metalurgia. Qual que é a diferença dos dois, siderurgia, metalurgia? E fala um pouquinho também desse mercado que é tão importante também nas Minas Gerais, né? Como é que você pode classificar aí, enfim, para que serve a siderurgia, onde ela entra, né? Por favor. Interessante. Obrigado. A siderurgia é um processo muito interessante. Eu sempre brinco que é como se fosse fazer um bolo em casa. Né? Legal. É um processo ali de misturar os componentes e levar para um forno e transformar isso num produto final que você deseja. Né? A siderurgia, ela é responsável por abastecer boa parte da nossa construção civil. Boa. Né? A parte ali de prédios, de viadutos, pontes, né? Toda essa parte de logística e também a parte de automobilístico, né? A parte dos carros. Ela alimenta muito ali as principais fabricantes de automóveis do Brasil. Então, construção civil, a parte de máquinas também é muito forte, né? Você tem as máquinas, verdade, claro, a fabricação de máquinas, desde para carregadeiras, implementos agrícolas, né? Tem toda essa vasta... e prédios também, né? Então, é bem amplo essa aplicação. E a siderurgia, ela é uma cidade, né? Se você for dentro de uma siderúrgica, o processo é como se fosse uma cidade. Verdade. Você tem ali um volume enorme de materiais, né? Você importa muitas vezes o carvão, ele vem lá da Austrália para você ter um carvão com pouca impureza. Nós temos o minério no Brasil e é muito interessante, né, que você usa praticamente 1,5 vezes a quantidade de minério para fazer o aço, né, para fazer o ferro gusa. E então tudo isso é utilizado, vai para um forno para ser reduzido e transformado no aço, né? E aí então esse é o processo siderúrgico. E uma vez que o aço está pronto, aí entra um processo metalúrgico, que é a conformação. Então você pega esse aço, você passa por um laminador, pode transformar esse aço em uma barra, pode transformar em uma placa para construir um navio, né? Ou então mesmo o fio máquina para você usar como arame na construção. Então essa é uma divisão de siderurgia e metalurgia. Entendi. Né? E além disso tem os processos, né? Então é desde um processo primário de pegar o carvão, que é o combustível, pegar o minério, levar isso para um forno, reduzir, depois vai para uma aciaria, que é a panela, né? Que na aciaria você pega esse aço líquido, coloca os ingredientes, você coloca lá o molibdênio, por exemplo, que é um mineral que você coloca para ele suportar ser mecanicamente mais resistente em altas temperaturas. Você coloca alumínio, coloca outras ligas para tornar um aço com aquela característica que você quer. É uma panela que dentro dela vai sair a composição que você precisa, né? Sim. E depois
todo o processo de tratamento também. Né? Igual nós temos hoje em dia grandes linhas aí de galvanização, que você, depois do aço pronto, você vai usar o aço no carro. Então, você vai usar ele em ambiente marítimo. Então, ele tem que ter um revestimento, uma proteção, um tratamento, exatamente. Entendi. E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez sirva para os dois. Quais são hoje os principais desafios, né, ou dores da mineração e da siderurgia? Eu sei que tem, acho que a gente fala muito hoje da questão da sustentabilidade, a questão, o processo da siderurgia consome muita energia, então você tem que ter aí a questão da energia, né, de consumir menos energia, a questão da produção, enfim, como é que você vê os desafios? E aí, já emendando, como é que a IFM pode ajudar a solucionar esses desafios com seus produtos e soluções? Legal. Pergunta ampla, hein? É, bem ampla, mas é interessante. Mas você é o cara. Na parte da mineração, tá, eu vejo que o maior desafio é ser eficiente. Você produzir mais com qualidade, tendo um menor custo, para você ser um grande competidor no mercado, né? Para a gente competir com a Austrália e com outros países. Okay. Esse é um grande desafio. E esse desafio de ser mais eficiente, ele traz algumas oportunidades, né? Para você ter um melhor controle dos seus insumos, você digitalizar a sua empresa, ter maior controle do processo, né? Esses são desafios. E além disso, você ter aquela compensação ambiental, né? Você ter a segurança que você está sendo uma empresa extrativa, está gerando ali riqueza para aquela região que você está trabalhando, né? Você está gerando riqueza para o país, para aquela região, desenvolvendo a região, que muitas vezes as minerações fazem isso, ela chega num lugar que não tem nada e ela preserva muitas vezes a parte ambiental daquela região, ajuda socioeconomicamente a desenvolver. Então esse é um papel muito grande aí, que eu vejo que é desafio que ela ajuda, né? Tá. E na siderurgia... E só um parênteses, te cortando, certo. Desculpa. A questão da segurança, né, da mineração hoje, tivemos alguns problemas aí de algumas barragens que romperam. Isso é uma questão também que eu reputo super importante para a questão, você falou, da comunidade. Isso. Faz sentido? Faz sentido. O Brasil tem passado por um processo de avanço tecnológico, né? E, principalmente depois dos acidentes. Hoje, praticamente não se existe mais um processo com empilhamento de rejeito em bacias, né? Nesses tipos de estruturas. Hoje, depois do acidente, principalmente, é lei, as mineradoras precisam trabalhar com empilhamento de rejeito a seco. Né? Isso, em alguns países, já era desenvolvido, principalmente por características geográficas, né? Às vezes eram lugares mais planos, que não tinha essa região montanhosa, igual o Brasil tem alguns locais que já facilitavam essa formação de barragens, né? Mas, realmente, é um processo que as empresas estão passando e que trazem oportunidades, né? Isso, hoje em dia, tem grandes fabricantes aí, por exemplo, de filtros prensas, né? Que nessa área, atendendo tanto na parte de secagem do minério, quanto na parte de empilhamento depois do rejeito, já o que não for utilizar, né, desse material. Isso ajudou muito. Tá, e na siderurgia, eu te cortei, você ia falar das principais dores, os desafios da siderurgia. Certo. A siderurgia, ela é refém do consumo interno, né? Então, ela depende muito de como está a situação do consumo interno nacional. Tá. E ficamos felizes que nos últimos anos o Brasil, ele aprendeu a exportar mais, né? Ele conseguiu atingir o mercado asiático, o mercado europeu, com aço nacional. Isso ajuda na balança, né? Enquanto aqui, às vezes, o mercado não está tão aquecido, na parte de automotivo, assim, o Brasil tem conseguido exportar. Exportar já o aço produzido. Não só o minério de ferro. Não, o aço produzido, as placas. Né? Que tem uma grande tendência também mundial de você usar os países que têm ali já o minério para produzir a parte inicial do aço. Né? E você exportar muitas vezes a placa para nos outros países ser apenas laminada. Entendi. Né? Então o Brasil tem conseguido exportar e os desafios é o mercado asiático, principalmente. Né? Hoje em dia o mercado nacional compete muito com o aço chinês, então depende de ser muito eficiente. Né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais os carros chineses aparecendo, os elétricos, né? E a gente sabe que
vai ser uma transformação. Em pouco tempo esses carros vão ser fabricados no Brasil também. E aí, com a fabricação desses carros no Brasil, vai começar a usar o aço nacional, porque não compensa trazer o aço da China para fabricar o carro aqui. Entendi. Então, esse é um dos desafios. Ser competitivo para brigar com esse aço que vem de fora, né? E para ser competitivo, a cadeia da siderurgia é muito grande. Então, você não pode ter desperdício de água, né? Que a água também é um tópico muito interessante, porque hoje passamos por tempo de seca, escassez hídrica. Então você precisa de um volume de água, você precisa tratar essa água que você usa internamente para aproveitar o máximo dela. Energia elétrica, né, é um grande consumo, então as empresas siderúrgicas nacionais, elas são um dos grandes produtores de energia hoje em dia. Para consumo próprio, depois acabam o excedente até isso jogam no mercado livre aí de energia. De energia, exatamente. Porque vendem, né? Joga não vende, O processo siderúrgico ele é integrado. Né? Tá. Você tem, durante o processo, você está usando água, energia, está sendo gerado gases, esses gases são captados e muitas vezes esses próprios gases eles são usados em caldeiras para transformar esse coproduto numa energia elétrica. Né? Então isso é muito interessante. Você consegue ter uma sustentabilidade ali de usar um próprio insumo que é gerado, né? Um coproduto para alimentar de energia. E esses são os maiores desafios que eu vejo. A parte de você ter qualidade para disputar também, né? Que são aplicações muito específicas. Você pegar desde uma aplicação naval, né? Um tubo que vai numa perfuração de uma petroleira, o casco de um navio, até mesmo são amplas, né? Não, e Cássio, com a dificuldade que nós temos aqui de infraestrutura, custo Brasil, os impostos, uma série de coisas para essas indústrias serem competitivas, né? Elas têm que fazer a lição de casa e têm que ser muito competitiva para poder sobreviver à concorrência internacional, né? Exato. E o que a IFM tem contribuído, que ela contribui muito nesses mercados, é principalmente na parte de controle de processo. Tá. Né? A IFM, hoje nós agradecemos a todos os clientes, somos reconhecidos por ele pela robustez. É um mercado que exige muita robustez, né? Porque mineração e siderurgia são processos muito brutos, né? De alta temperatura, umidade, você tem poeira às vezes, né? Então, os produtos da IFM elas suportam trabalhar nesse ambiente e permitem que as empresas utilizem ele no máximo produtividade, sem ficar trocando com frequência, né? Tudo tem 5 anos de garantia. Então, a gente contribui com a qualidade dos produtos e um dos lemas da IFM é levar a tecnologia para todos. Tá. Então, ela pega o produto, ela pega um produto complexo, transforma no mais compacto, simples de manusear e com custo-benefício acessível para todo mundo. E isso é o que faz a grande diferença para essas empresas de base, né? E também, uma vez que nós estamos coletando essas informações que estão na base, né, gerando informações, a gente consegue gerar essas informações para as empresas melhorarem a qualidade dos processos, dos produtos e serem mais competitivas. E você pode dar alguns exemplos? Você falou de controle de processo. Quais produtos da IFM? A IFM é muito conhecida por diversos produtos, mas o carro-chefe são os sensores, né? Algumas aplicações, por exemplo, de alguns produtos, eu sei que tem alguns específicos para mineração. Você pode dar alguns exemplos aí para o nosso público de produtos específicos? Sim. E, aliás, por falar em produtos específicos, encontramos esses produtos no nosso e-shop, né? Você depois vê aqui no e-shop, só você clicar aqui e você vai ter vários produtos da IFM, não só para siderurgia, mineração, mas para diversos outros segmentos e setores da indústria, né? Cássio? O e-shop ele é muito bacana, porque a nossa forma de comprar hoje mudou, né? Sim. Todo mundo está com o celular na mão hoje em dia. Exatamente. Então nós mudamos a forma de fazer as compras e isso, a IFM ela pensou nisso e trouxe a digitalização para uma forma de facilitar essa compra. Então o site da IFM... Muito mais segurança, rapidez, agilidade. Exato. O site da IFM já era muito conhecido pela riqueza de informação que ele traz, né? Então, qualquer produto da IFM, você entra no site, você tem lá o desenho 2D, o desenho 3D, como o manual de instrução,
tudo que você precisa está ali. Você consegue achar quais são os acessórios daquele. E agora o eShop ele vem para fechar isso, né? Para também você conseguir, além de ter essas informações, já fazer a compra direto pelo site. E quais produtos ele encontra no eShop lá da setor indutivo, fotoelétrico, capacitivo? Quais são os de vibração? Que você pode dar alguns exemplos para a gente? Sim, claro. No nosso site você consegue navegar e acessar. Eu convido a todos, né, quem for de mineração, quem for de siderurgia, nós temos uma landing page específica para esses mercados. Você consegue navegar lá, ver alguns exemplos de aplicações, algumas sugestões de aplicações, seja para, por exemplo, mineração, um transportador de correia, os instrumentos utilizados ali para monitorar o transportador de correia, né, as chaves de emergências, sensor indutivo para medir velocidade da correia, né, e sensor de vibração. Na parte de siderurgia também, um que a gente viu, que eu sempre gosto de compartilhar exemplos práticos, é a parte de análise de vibração. A IFM foi uma das pioneiras das empresas de análise de vibração, desde quando começou a instalar os primeiros sistemas na siderurgia. E hoje a gente tem muito orgulho de ser referência nisso para a siderurgia. Né? Na siderurgia, tem alguns casos, tem clientes nossos que é interessante, que você pega numa parada de manutenção, numa linha contínua, você tem lá, vamos supor que seja 300 rolos na linha. E pela análise de vibração, os clientes definem quais rolos irão trocar no dia da parada, porque você às vezes tem limitação de pessoas, de efetivo disponível e também de material para trocar. Então, a análise de vibração é um grande caso de sucesso nosso, que os clientes conseguem usar na técnica, sabendo qual rolamento está com mais desgaste, para poder trocar na técnica no dia. Ele não vai trocar só preventivamente, ele vai trocar o que ele já identificou que está com desgaste, além de prever paradas, né? É muito interessante, é muito gratificante para a gente quando alguns clientes compartilham casos de ver de identificar uma falha com meses de antecedência. Manutenção preditiva. Né? Muito bacana. E quando ele troca o equipamento, chegou o dia da parada, tirou o rolamento, você vê o rolamento todo danificado, né? E a IFM ela pensa muito nisso, simplicidade. É tecnologia para todo mundo usar. Não tem nada assim que tem que ser um especialista, um cara que... a gente transfere tecnologia e conhecimento. Então, é isso que é muito gratificante. E você falou aí na questão da manutenção, de coletar os dados, manutenção preditiva, que é um dos cernes aí da indústria 4.0. E eu gosto muito, sou um entusiasta aí da transformação digital e da indústria 4.0. E eu queria saber como é que está como é que você vê hoje esses setores da mineração e da siderurgia na questão da indústria 4.0? Eu costumo dizer que são vários Brasis dentro de um Brasil, quando se fala de indústria 4.0. Tem indústrias que estão setores que estão na indústria 4.0, a todo vapor, e tem outros setores, outras áreas, que, né, especialmente as pequenas e médias empresas, que estão bem aquém ainda, né? Não conhecem as tecnologias, não tem nem o Lean Manufacturing, que eu reputo como um oceano azul para todos nós, né? Isso. Mas como é que está hoje a questão aí nesses dois setores e como é que a IFM pode ajudar? Você já deu alguns exemplos, né? Coletando os dados, a gente tem o Moneo, tem o IOLink. Como é que você enxerga esse ponto hoje desses setores? Legal, Rodrigo. A digitalização ela veio, né? A quarta revolução industrial veio para trazer muito ganho para a gente, né? Nós passamos por um processo ali desde a máquina a vapor, depois a entrada dos CLPs, a parte da eletrificação, CLPs, e a gente vem coletando esses ganhos. Eu observo que não é uma tecnologia que vai ser do dia para a noite que vai ser implementada. Essas empresas são muito grandes, você pegar as siderurgias e as mineradoras. Por uma planta nova, hoje já vem tudo certinho, né? Já vem instrumentado, você já vem com esses dados subindo para um controlador, mas principalmente para plantas antigas, a gente observa que os clientes eles vão fazendo por prioridade. Primeiro, atacam as prioridades, o que impacta mais no processo, o que impacta mais na disponibilidade física do equipamento, mas todo mundo sabe que é um ganho muito grande você instrumentar, né, para você ter o controle do que está acontecendo, né? Primeiro, para a parte de controle, depois também para manutenção, né? Quanto mais instrumentos você tem, é um apoio para as equipes de manutenção. Imagina quem trabalha com manutenção,
no início da sua jornada, você já tem essas informações para você, né, de como que está a saúde da sua máquina. E a IFM contribui muito com isso. Tá. Com essa parte da instrumentação de base, né, toda a parte ali de sensoriamento, de pressão, temperatura, velocidade, inclinação da máquina. Unidades hidráulicas, por exemplo, a maioria dessas máquinas são máquinas pesadas, então precisa de um acionamento hidráulico. Então a gente contribui com nível de óleo, qualidade de óleo, a parte de temperatura do óleo. E uma vez gerado esses dados, né, gerado essas informações, a gente consegue conectar essa informação com o que o cliente tem disponível hoje. Se ele tem, independente de qual seja a base dele de automação, de qual fabricante, de um CLP, a IFM consegue extrair os dados desse sensor, que hoje os sensores também mudaram, né? Os sensores hoje são inteligentes. Tá. É sempre gosto de falar, o sensor hoje em dia não é mais igual era 20 anos atrás. Né? Antigamente ele entregava o básico do básico, né? O sensor era só a unidade de medição dele e acabou. Hoje não. Hoje a indústria teve uma grande revolução que foi a padronização. Né? Hoje em dia, os principais fabricantes de sensores, a IFM contribuiu muito nessa jornada, padronizou a comunicação do sensor. Né? Então, hoje a gente fala da comunicação em IO-Link, que é um padrão de comunicação a nível de sensores. Então, além da medição, a gente entrega diagnóstico também, para ajudar as equipes a entender a saúde do equipamento, como que ele está trabalhando, né? E entregar dados de diagnóstico e às vezes ajuda até para monitorar o processo como um todo, né? Então a gente está gerando informação de uma forma inteligente, consegue conectar essa informação com o controle já existente, independente da estrutura de automação que use, da rede que utilize, né? A IFM é uma empresa aberta, ela trabalha com todas as redes de comunicação, então seja Profinet, Ethernet IP, Modbus, a gente tem todos disponíveis para conectar essa informação até um controle, ou até mesmo hoje em dia, com a indústria 4.0, tem muita informação que você não quer levar para o controle da máquina, você quer levar para um software, você quer gerar essa informação, alimentar um banco de dados que vai estar rolando na nuvem. Então a gente consegue fazer essa informação tanto chegar no CLP quanto ir para esses bancos de dados, esses softwares. É o chamado integração, né, da TI-TA, né? TI-TA, que para quem não sabe, o TI, né, a gente tem a parte do RP, da TI das fábricas, e o TA, a parte de automação, chão de fábrica, né? Então, cada vez mais fazer essa conexão do chão de fábrica, né, são profissionais distintos, são pessoas com cargos distintos, mas cada vez mais com a indústria 4.0 isso está se unindo, né, Cássio? Tô certo ou tô errado? Exatamente. Cada vez mais a informação está ganhando força, né? E a gente consegue. A IFM é uma das pioneiras também em disponibilizar para ambas camadas, né, que a gente chama de comunicação em Y. Tá. A gente consegue tanto mandar para o controle, o que é importante para o controle, e disponibilizar a informação também para uma camada de TI. Bacana, né? Porque você tem mais flexibilidade, às vezes, de coletar aquela informação, porque o controle de uma planta siderúrgica ou um controle da planta de mineração, ele tem que preocupar com processos. Sim. Né? E às vezes tem alguns monitoramentos que são importantes, que impactam na qualidade, tá, mas que você poderia estar alimentando um outro banco de dados. Né? E isso, pensando em indústria 4.0, você sobe essa informação para um banco de dados. E a IFM oferece hoje em dia o Moneo, que é um software de gestão dessas informações plug and play. Tá. Né? Hoje em dia, o grande vantagem do Moneo, o grande benefício é ser algo que você é como fosse instalar um Office. Você mesmo compra, você pode instalar lá no servidor, num notebook, num computador industrial, e ele já conecta diretamente com os dispositivos IFM e consegue trazer dados de outros dispositivos também. Tudo para essa plataforma de gestão. E dali você integra, manda e-mails, cria telas, né, personalizadas. E é um software que é para todos, né? Isso que eu acho interessante, que um dos temas da indústria 4.0 é a informação certa na hora certa para a pessoa certa. Perfeito. E tem muito software que a informação está na mão de todo mundo. E o Moneo, ele veio para resolver isso. Ele veio para quem é da mecânica, a pessoa pode ir lá, tira uma foto da unidade hidráulica, monitora lá a bomba, monitora o motor ali,
o nível de óleo, a qualidade do óleo. Quem é da parte elétrica, o pessoal pode ver ali o motor, pode ver temperatura do óleo, motor, corrente do motor, né? Fazer uma análise mais específica, focado na disciplina que ele é responsável. Maravilha. Bom, e tem só completar a parte de inteligência artificial também, que é a grande cereja do bolo hoje em dia. Tá. Né? A IFM ela tem soluções de inteligência artificial prontas já, plug and play, que você não precisa ser um especialista em inteligência artificial para usar. Né? Por exemplo, essas ferramentas que o Moneo trazem, né? Que é o Smart Limit Watch, que é uma revolução na forma da gente analisar o comportamento de máquinas. Né? Por muitos anos, nós analisamos máquinas, as variáveis isoladas. Né? Você tinha lá a temperatura, o nível, ficava cercando, monitorando ali. Mas a inteligência artificial, hoje em dia, você consegue fazer um cruzamento dessas informações, conhecer a correlação dessas variáveis. Né? Então, desculpa. Então, uma vez que a gente aprende isso, a gente passa a monitorar a máquina de uma forma mais inteligente. Pô, esse motor, historicamente, o software analisa nessa rotação, nessa corrente, nessa temperatura, a vibração nunca chegou a 3,5 milímetros por segundo. Se chegou a 3,8, tem um desvio e está correlacionado com essas outras. Né? Então você consegue ter uma informação mais aguçada para uma melhor tomada de decisão. Entendi. Não, e hoje, né, a gente fala aí sobre a indústria 4.0, transformação digital, tecnologia. Então, a inteligência artificial é a coqueluche do momento, né? Tanto Exato. a IA como a IA generativa. Exato. Aí tem a questão do metaverso industrial, mas, enfim, gêmeos digitais, mas a IA, e trazendo esse exemplo aí da IFM com o Moneo, aí é super interessante. Bom, a gente está caminhando já quase para o nosso encerramento. Eu tenho duas perguntas para você, para o pessoal que tem interesse em conhecer mais sobre esses setores de mineração e de siderurgia, além de acessar o nosso e-shop, como você falou, que ele é bem completo, explica como é que são os processos, aplicações. Quais são algumas das feiras, eventos que você recomenda? Esse ano tivemos aí, recentemente, a Expo Zibram lá em Minas, em BH. Estivemos juntos lá, né, Cássio? Exatamente. Então, além da Expo Zibram, para a siderurgia, lá na sua terra, lá em Minas, no Pará, ou no Brasil inteiro, para quem está assistindo, quais são alguma literatura, algum site, feiras que você recomenda para o pessoal que queira conhecer mais ainda desses setores? Interessante. Isso aí. A principal feira desse mercado, que é uma oportunidade de você conhecer ali, você visitar as mineradoras, né, nessas feiras, que lá estão a Vale, a Kim Rosa, a Anglo América, a CSN, a Uzi Minas, a Celomital. Praticamente todas as mineradoras estão presentes. E também os fabricantes de máquinas, é a oportunidade de você conhecer quais equipamentos são instalados, né, nesses showrooms, os stands, você consegue conhecer. E realmente, a Expo Zibram eu considero a principal feira da América Latina de mineração. Tá. Né? Então tá competindo forte ali com as feiras do Chile, do Peru, nessa área de mineração. Tá, Expo Zibram, que acontece anualmente, um ano em Belo Horizonte e o outro ano é rotativo. Então esse ano foi em Belo Horizonte. Isso. E no próximo ano provavelmente vai ser em Salvador. Tá. Ano passado tinha sido em Belém. Tá. Né? Esse ano foi em Belo Horizonte, foi um sucesso, mais de 600 expositores. A IFM participou no pavilhão alemão. Tivemos lá um stand, ficamos muito felizes de receber os clientes. Foram mais de 300 contatos nesses dias, foi um sucesso total e pretendemos continuar. Né? Para a pessoa que quer conhecer um pouco mais de mineração, eu posso sugerir, por exemplo, o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Boa. O IBRAM ele é um instituto que é organizado pelas mineradoras, então tem muita informação interessante lá. Alguns cursos que eles colocam lá nesse site do IBRAM, eu acho que é uma boa referência. Legal. E na parte de siderurgia tem a ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Metais e Minerais, também que é uma excelente referência. E tem o Instituto Aço Brasil também, que é uma outra instituto interessante para siderurgia. E o site da IFM. No site da IFM também tem muita informação interessante de equipamentos. Você vai ver lá no site da IFM, você filtra lá por um mercado de mineração, você vai ver um transportador, quais são os principais instrumentos que vão no transportador, tem sempre lá
um forno, por exemplo, que tem a parte de mineração que usa forno, né? Siderurgia, lá vai ter você que não atua ainda, você pode poder entrar lá e ver quais são os principais desafios, estão descritos lá para ter essa informação legal. Bacana. E aí é o seguinte, eu quando estou aí no mercado ou no LinkedIn, muitos me perguntam como é que eu faço para ser parceiro da IFM, como é que eu faço para comprar da IFM, enfim, aí eu acabo indicando sempre para os especialistas aqui, né, da IFM, os contatos. Mas hoje, como é que se tem um cliente que quer comprar da IFM, uma solução, um sistema, um produto, a IFM vende direto, também vende por integradores, como é que funciona isso, como é que é o sistema de atendimento da IFM para o mercado de siderurgia e para o mercado de mineração? Legal. Para os fabricantes, aí nós já temos, a IFM ela já tem contratos com os principais players aí, principais fabricantes, né? São contratos nacionais muito interessantes, que essas empresas conseguem ter acesso a uma grande quantidade de itens com uma boa negociação para utilizar. Em questão de atendimento, a IFM ela tem um corpo de engenharia de atendimento muito bom, né? Nós temos colegas engenheiros de vendas distribuídos praticamente em vários estados, né? Das principais cidades aí, onde estão localizadas essas mineradoras. Tem sempre uma pessoa pertinho, né? E nós temos essa organização da parte de atendimento comercial, temos para todas essas regiões também um time de suporte direto, de técnico, que dá esse apoio. Às vezes o cliente ele quer... É a primeira vez que ele vai integrar lá um IO-Link com um CLP. Então a gente tem um time muito presente para ajudar nesse passo a passo. Temos os integradores também, que são parceiros, né? A IFM, no próprio site da IFM, você tem lá descrito quais são os parceiros por linhas de produto. Então, na parte de vibração já tem alguns homologados, na parte de imagem também já tem outros homologados, que são empresas parceiras que ajudam muito também. Porque nosso time, hoje no Brasil, somos cerca de 100 pessoas. Então nós contamos muito com parceiros, bons parceiros, para poder nos ajudar nos negócios, que são os integradores. Legal, legal. Cássio, meu querido, olha, foi um prazer enorme ter você aqui, bater esse papo. De dois setores fundamentais, importantíssimos aí para a nossa economia, para a nossa área industrial, que são a mineração e a siderurgia. Foi uma aula, aprendi muito com você aqui. Obrigado. Eu queria que você passasse agora para o público, né, as suas considerações finais e como é que faz para as pessoas te encontrarem. Quais são... Você está no LinkedIn, está no Instagram, os seus contatos, né? Por favor. Ok, Rodrigo. Também agradeço, acho que foi bom a nossa conversa, nosso papo, né? É sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta. É verdade, né? É verdade. Eu sou suspeito de falar. Mas, pessoal, eu fico em Minas Gerais, né? Mas meu atendimento para mineração e siderurgia é nacional. Também tem a parte de cimento, a parte de fertilizantes, que também eu ajudo, né? Meu nome é Cássio Perini, então se vocês puderem conectar comigo no Cássio LinkedIn. Com K? Cássio com K, 2 S. É isso. Importante. Então, podem conectar comigo. Acho que fica aqui na descrição também os meus contatos, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu posso dar todo o apoio que precisar e também direcionar o apoio também para um colega mais próximo de você, para poder estar fazendo uma visita em conjunto com ele, ou quem estiver mais próximo, né, disponível. Fiquem à vontade. Eu gosto de desafios, né? Eu gosto de estar na mineração, na siderurgia, no dia a dia ali, é algo gratificante e contem conosco. Legal. Cássio, obrigado, meu querido. Prazer aí. Gente, então, mais uma vez, além dos contatos do Cássio para mineração, para siderurgia, mais uma vez o nosso e-shop. Está aqui embaixo os dados do e-shop, onde você acessa todos os produtos, soluções, as aplicações dos mercados da IFM. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso IFMcast. Obrigado mais uma vez, Cássio, pela presença. Teremos mais alguns episódios ainda nos próximos dias aí. Nos sigam aí pelas redes sociais, né, pelos nossos contatos aí, e nos vemos em breve, tá bom? Obrigado, um abraço e tchau. Tchau, obrigado.